Eu tenho uma palavra de Deus para você que está assistindo esse vídeo agora. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto e foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, a fé é crer naquilo que não se pode ver e ter certeza que vai acontecer e crer naquilo que Deus diz. Só que nesse processo que se torna um pouco difícil se chama a espera. E a espera muitas das vezes pode nos fazer esmurecer e gerar dúvida ao nosso coração se aquilo que Deus falou a respeito da gente realmente vai acontecer. Pois a dúvida pode se tornar o pior veneno que você pode gerar no seu coração, no seu relacionamento com Deus. E às vezes você pode achar que Deus ele é injusto. E para mim, o melhor exemplo da Bíblia a respeito dessa palavra seria a história de José do Egito, que o Senhor, por meio de uma revelação, de um sonho, mostrando a José que iria colocá-lo como autoridade sobre as pessoas. E ele acabou relatando esse sonho, essa visão, à sua família, ao seu pai e aos seus irmãos, e ao qual eles não acreditaram. E com isso, José só acabou aumentando a rejeição que ele sofria por parte dos seus irmãos, que tinha ciúmes pelo fato de seu pai Israel amar José e tê-lo como preferido. E com isso, eles venderam José como escravo, e José ficando longe de sua família e de seu pai que tanto amava. E com isso, José começou a passar pelas maiores aflições que uma pessoa poderia passar. Longe de sua família, sendo rejeitado por ela, vivendo como escravo, passando possivelmente fome, sendo maltratado e vivendo uma vida bem difícil. E ainda foi vendido a Potifar e começou a servir a casa dele, e ainda foi acusado pela esposa de Potifar quando ele se negou a se relacionar com ela e foi preso injustamente. Porque em todo esse processo de José sempre confiou em Deus, temeu a Deus mais do que tudo. Isso seria um dos motivos ao ponto dele não ter se relacionado com a esposa de Potifar, porque ele temia a Deus mais do que tudo. E com esse processo, José, ele passou por média de 13 anos no Egito, para que num dado momento, Deus usou ele para interpretar o sonho de Faraó. E com isso, trazendo a revelação desse sonho, ele foi colocado como governador do Egito. E com isso, o propósito de Deus veio acontecer na vida de José, depois de 13 anos de aflições que alguém poderia passar. E o que podemos aprender sobre a espera de José e a fé que José teve ao viver o propósito de Deus na vida dele é que o propósito está acima dos nossos questionamentos e que os nossos questionamentos podem gerar dúvida, e ao gerar dúvida podemos não chegar a viver aquilo que Deus nos mostrou por meio da sua vontade. Então segue em frente. E tem uma palavra que eu vi uma vez em Isaías que dizia mais ou menos isso nos dias que eu mais passei aflição e me questionei com Deus o porquê. E a palavra de Isaías veio a mim 3 vezes durante o dia. No trabalho, uma pessoa me falou sobre Isaías. Na igreja, a pregação era sobre Isaías. E quando eu cheguei em casa, sentei no sofá e abri o YouTube, veio um vídeo sobre Isaías. E quando eu fui ler a palavra de Deus, estava escrito lá que quando Deus nos permite passar por lutas, aflições e situações difíceis, é que da mesma forma que Cristo foi crucificado, também seremos, para que o nosso caráter venha a ser modificado na pessoa de Cristo. E assim como José passou por aflições e rejeição, houve uma grande mensagem de reconciliação no final, quando ele perdoou seus irmãos e se uniu com a sua família, e houve uma grande mensagem ali sobre o caráter de Cristo. Então entenda que as suas lutas não é para te destruir, mas é para te ensinar e te capacitar para que você venha estar pronto a viver o propósito que Deus tem na sua vida. Então siga em frente, porque a palavra de Deus garante que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e que
O Espírito Santo ele vai te conduzir ao propósito. E o que você apenas precisa ter é fé e convicção daquilo que Deus já te mostrou que você vai viver. Que Deus abençoe.